gostaria que vocês começassem se apresentando e, se quiser, transcorrer um pouquinho da história, da trajetória de vocês até o que levou a empreender. Sou a Rebeca Fischer, sou cofundadora da DiviBank. Eu e meus sócios fundamos a DiviBank há 5 anos atrás. Eu vinha de uma trajetória de marketing digital, de marketing de performance, e eu trabalhei muito tempo atendendo muitas startups, especialmente algumas de muito grande crescimento, como Nubank, iFood, Mercado Livre, e eu também trabalhei com muitos e-commerces que eles eram bootstraps, que não tinham investidor por trás. Eu me interessei muito por qual que é essa curva de crescimento, por que algumas empresas conseguem captar capital e crescer de forma tão rápida, e o que eles fazem com esse dinheiro de equity. Isso passou a me incomodar bastante, e foi a primeira iteração da DiviBank, nossa primeira versão da empresa, realmente uma empresa que fazia financiamento para as empresas que queriam crescer. A gente começou com uma linha de financiamento para marketing digital, expandimos para estoque, né, que o pessoal fazia muita publicidade e aí ficava sem estoque no site, então a gente não queria aquele cobertor curto, receitas recorrentes, e ao longo dos anos a gente foi adicionando mais produtos no nosso stack, como pagamentos inteligentes, novidades no Pix também. Então tem sido uma jornada que começou com marketing digital, e hoje marketing digital é uma das 120 coisas que eu faço no meu dia também, nessa jornada de empreendedorismo. Eu sou Ricardo Figliolini, eu sou cofundador da Marvin. A Marvin surge muito de uma oportunidade regulatória também, que eu estava a par dela por causa de onde eu estava antes, da minha empresa antiga, a Adyen. A Adyen é uma adquirente global, uma processadora de pagamento de cartão de crédito, e pouca gente sabe, mas em 2019 saiu uma mudança regulatória que passou a valer em 2021, que hoje talvez mais conhecida, que é o mercado de recebíveis de cartão de crédito. Então, abriu-se um mercado. A tradução que eu faço muito é como se fosse o Open Banking, só que com recebíveis de cartão. Então, com isso, surgiu uma oportunidade. Na época, eu e meus sócios, a gente se juntou para enxergar, em cima dessa mudança regulatória, como é que a gente conseguiria fazer o recebível de cartão ter uso como garantia na cadeia produtiva, e não só para o banco. Então, o que a gente construiu é um produto de garantias. A gente hoje é um agente de garantia, e a gente administra essas garantias com recebível de cartão de crédito para permitir que o varejista compre mais do fornecedor dele, estenda o prazo, ele coloque esses recebíveis em garantia com a seguradora para aumentar os limites, e, inclusive, também agora com financeiros também, com bancos, FDICs e seja quem for o credor financeiro. Boa noite, eu sou o Guilherme Bramer. Eu fundei a Boomera há 15 anos e era uma empresa de economia circular, uma empresa que nasceu para... Eu sou engenheiro de materiais, então nasceu para tentar achar do lixo, transformar resíduo em novos produtos. Fiz isso por um período e até eu conheci as cooperativas de catadores no Brasil, onde eu me encantei com o trabalho que essas pessoas fazem, limpando literalmente o país. Aí a gente começou a trabalhar, desenvolver um método de desenvolvimento junto com eles, 70% são mulheres, onde a gente conseguiu fazer com que essas cooperativas se organizassem e conseguisse tirar mais renda do resíduo, né? Então, a gente uniu ciência dos materiais com projetos sociais, a empresa sempre foi for profit. A gente cresceu, conseguiu desenvolver planta, fizemos 3 fábricas de reciclagem no Brasil todo, aí fiz meu M&A em 2023 e fiz minha saída no ano passado, vendi para um grupo estratégico. Bom, aí eu acabei sendo esse trabalho as cooperativas conseguiram sair de R$300 por mês, as mulheres, para R$2.000 por mês de retirada. Isso teve um reconhecimento no Brasil e depois no Fórum Econômico Mundial. E eu sempre criticava lá o ecossistema do Fórum Econômico Mundial, que o Brasil não estava presente em quase nada. Você tem muito banco lá participando lá de Davos, que é o que mais conhecido, mas startups e projetos e empresas praticamente é inexistente. Até nos painéis principais de Davos, da América Latina, pelo 2º ano consecutivo que eu vou esse ano, a cadeira do Brasil ficou vazia no principal plenária deles, né? Então, o baixo interesse do mercado brasileiro num ecossistema que gera muito negócio e muito impacto no mundo, eu comecei a criticar as diretorias do Fórum e me chamaram para ser agora, assumir desde dezembro como conselheiro lá do Fórum, focado em natureza e clima, com a agenda da COP30, para tentar trazer negócios brasileiros de impacto para esse ambiente do Fórum Econômico, aproveitando aí que eu fiz essa minha saída e estava no momento sabático focando nos filhos do Sub-10, Sub-11, do campeonato, do futebol. E estou agora nessa jornada aí de autoconhecimento e também de tentar trazer essa agenda
global de social innovation, principalmente, de negócios de impacto para o país. Bom, eu sou o Felipe Portela, sou cofundador da Monte Bravo. Né? Quem anda no clube aí já viu o nome por aí nas quadras de tênis, provavelmente. Na verdade, foi bom ver a Ellen aqui, né, com o sotaque do interior. Então, meu sotaque também do interior aqui já me entrega. A Monte Bravo é hoje uma corretora de valores, mas a gente começou como um agente autônomo em Santa Maria, no interior do Rio Grande do Sul. Posteriormente a isso, a gente mudou para Porto Alegre. Crescemos em Porto Alegre. Em 2017, a gente veio para São Paulo aqui, obviamente com o intuito de crescer. Né? Mercado financeiro não tem como ficar longe de São Paulo, né? Por mais que tu tente ficar a parte disso, é impossível. Crescemos aqui, éramos agentes autônomos vinculados à XP até o ano 2021, quando a gente resolveu, entendendo um pouco para onde o mercado americano tinha ido na questão de assessoria, de investimentos e planejamento financeiro, questão da independência, a gente optou por seguir o nosso caminho, montamos uma corretora com o objetivo realmente de ficar independente e ter mais autonomia para atender os nossos clientes. Hoje a gente atende próximo a 50 bilhões de reais, temos 20 mil clientes no Brasil, então estamos em 11 cidades. Nosso objetivo é justamente atender cliente alta renda e private, fazer... até perguntaram para o Carlos Wieser aqui, né, justamente sobre planejamento sucessório, e o nosso trabalho é justamente o trabalho de um grande family office para esse perfil de cliente e ajudar o cliente tanto na perpetuação de patrimônio, quanto, eventualmente, sucessão, gerenciamento de risco, família e as empresas. Em 2021, a gente teve um evento que a XP entrou de sócio, justamente na ideia da montar a instituição financeira, e hoje estamos aqui. Seguimos aí na construção da empresa. Rebeca, queria fazer uma pergunta para você. Como que vocês enxergam o equilíbrio entre rentabilidade e marketing e quando o marketing entra com a intenção de escala? Essa é uma pergunta muito boa e uma pergunta que eu acho que a resposta mudou muito ao longo dos últimos 5 ou 6 anos, né? A gente vê, assim, primeiro, rentabilidade e marketing. Você é um negócio B2B ou B2C, que isso já muda totalmente como a gente vai olhar quais são os números, os tempos de retorno que a gente busca também. Geralmente, nossos clientes que são do varejo, você tem um produto físico, não tem muito a fazer. Se você não consegue pagar seu fornecedor e se você não consegue botar esse produto na rua também, o fluxo de caixa é isso, não tem como fazer mágica lá dentro. É oxigênio. Então, quando a gente fala hoje com nossos clientes sobre marketing em si, a gente olha muito não só o que você está fazendo com esse marketing, mas o que você faz com seus clientes ativos. Então, no momento que a gente faz uma análise de crédito para uma empresa que faz marketing digital, para mim é muito importante ver também quantos clientes deles são recorrentes. Porque se ele está trazendo pessoas para só comprar um produto uma vez, a gente vê que é uma loja que não necessariamente vai gerar nenhum tipo de lealdade do lado do consumidor deles, e a gente vê que é um marketing que acaba tendo baixa rentabilidade. Assim. Então, o seu marketing, na primeira venda, para nós não faz tanta diferença. A gente vê muito mais do que o marketing faz naquela cauda longa, realmente no LTV que você está trazendo para dentro com sua audiência. Ricardo, queria que você compartilhasse um pouco quais foram os principais pontos do ciclo da startup que vocês consolidaram. Alguns momentos para a gente, evidentemente, são marcantes, como, por exemplo, a gente, durante o ciclo, né, a gente fundou a empresa em 2021 e a gente, durante o ciclo, como a gente falou, já está muito mais difícil levantar dinheiro, mas um ciclo bom de captação, a gente fez uma captação no início de 22. E ter dinheiro exige uma certa responsabilidade também, você saber o que você vai fazer com esse dinheiro. Né? É muito fácil gastar dinheiro, né? Muito fácil gastar dinheiro com um monte de coisa, contratando gente, com marketing, por aí vai. E acho que esse talvez tenha sido um grande marco para a gente se transformar e entender o que a gente achava que era importante naquele momento, sabe? Às vezes você consegue crescer o seu negócio, só que mesmo que você cresça ele daquela forma, para o infinito, você não vai chegar onde você quer em termos de rentabilidade, em termos de tamanho de negócio, em termos de rentabilidade de cliente. Então, eu acho que para a gente descobrir o que a gente queria, onde a gente queria chegar, parece óbvio, mas não é tão óbvio assim. Você precisa realmente passar por um exercício de entender que talvez
o caminho que você tinha escolhido lá atrás precisa de uma grande transformação, como, por exemplo, eu não vou atender mais esse tipo de cliente, ou eu vou atender só esse tipo de cliente específico, ou eu não vou mais adquirir cliente usando esses recursos, gastando dinheiro. Esse tenha sido, talvez, a grande transformação, e para a gente se passou muito pelo tipo de cliente que a gente entendia que a gente tinha que atender. Assim. É muito mais do que eu consigo atender um perfil de cliente, eu consigo atender um tipo de setor, mas para a gente entender o tipo de cliente que a gente tinha maior vocação para atender e que gerava maior rentabilidade para a gente, foi uma grande transformação. Assim. Guilherme, talvez o seu modelo de negócio seja um clássico entre buscar o equilíbrio entre rentabilidade e impacto, né? Como que vocês conseguiram trabalhar esses dois fatores desde o desenvolvimento da Boomera? Bom, a gente nasceu, era eu futebol clube, literalmente, foi bootstrap desde o começo. A gente teve uma questão regulatória no Brasil, que é a Política Nacional de Resíduos Sólidos, onde que há uns 12 anos, 13 anos ela foi sancionada, que toda empresa que bota produto no mercado é obrigado a coletar o seu resíduo, pelo menos 30% do que coloca no mercado, é obrigado a fazer uma destinação correta de uma forma obrigatória, né? Então, a gente nasceu nesse mundo onde que tinha uma pressão, as multinacionais desesperadas para isso, como é que, da noite para o dia, cai no colo de um regulatório, de uma governança de uma multinacional, fala, agora você tem que coletar seu lixo. Quer dizer, aí vem o conceito da economia linear versus a circular. Né? A linear é aquela economia que você extrai recursos, geralmente não renováveis, faz produto, distribui, vende, reza para quebrar, para vender outro. Né? Essa é a cabeça que a gente foi criado como uma empresa de sucesso de produto. Né? Tomara que esse microfone quebre, e a Shure deve torcer para quebrar, porque ela vende outro. Esse é o conceito da linearidade. Eu nasci no conceito da circularidade, onde você repensa um produto antes de ser lançado, ou seja, como é que eu crio um microfone mais fácil de manutenção, como é que eu crio o acesso à microfonia e não a venda do microfone em si. Então, ele repensa todo o modelo de negócio de uma grande empresa. Então, entendendo essa dinâmica, a gente começou a entender que as grandes empresas não iam conseguir atender a Política Nacional de Resíduos Sólidos por si só. Então, a gente nasceu dessa forma, minha startup foi muito mais de uma indústria tradicional, mas que eu tive que ser praticamente, nossa equipe, ser um conector de gente, né? Ou seja, de traduzir um Google da economia circular, porque você falava com a dona Maria, que quebrava a garrafa de vidro aqui na Marginal com facão, né? E você achar que você vai ensinar uma pessoa dessa, com toda a minha arrogância na época de engenheiro, vai lá, pô, dona Maria, sabia que a senhora está errada, tem que quebrar o vidro com EPI e tal. Eu falei, eu não entendi nada que o senhor falou, mas é daqui que eu tiro o sustento da minha família. Se o senhor quiser me ajudar, eu estou a fim de aprender. Esse é o tipo de porrada que você recebe quando você vai para campo, em Social Innovation, que você aprende todo dia. É um MBA diário que você aprende com essa galera, e você traduzir isso para uma diretora da Nestlé, da PepsiCo, para Unilever, cara, você quer fazer trabalho com aquela cooperativa? Essa é a realidade. É impossível você achar que uma empresa vai fazer sozinho. Então, a gente conectou com o universitário. O Brasil tem cientistas maravilhosos, então você ia descobrir cientista lá no fim da faculdade, que estava lá esquecido, você trazia o cara para o jogo. Então, você começa a criar um ecossistema de muitos atores, a coisa começa a funcionar e a roda começa a girar, sempre com foco de entrega da solução e que dá rentabilidade. Para valorizar meu negócio, está tendo muito comum em startups mundiais, que são os off-take agreements, que são acordos que você fecha com grandes empresas vendendo essa solução futura. Isso é muito importante para a inovação, principalmente inovação social, porque seu produto às vezes está quase pronto e falta o last mile ali para você fechar a inovação. Então, está muito comum lá fora, e essa conexão com o Fórum Econômico está ajudando, as empresas globais entenderem que ela precisa investir como se fosse te contratar antes de você estar pronto. Isso ajuda muito, porque o seu cheque aumenta e facilita para um fundo de investimento entender, entendi. Então, se você chegar no que você está me prometendo, hoje você já tem contrato com a Apple, você tem contrato com a Unilever, então eu invisto em você. A grande dificuldade da gente é a fazer diferente, né? A pensar diferente, não é tecnologia. Acho que o ser humano é muito capaz de desenvolver novas tecnologias e novos processos. O difícil é mudar, fazer diferente. Esse é o grande dilema da mudança, né? Então, o que a gente trazia? A gente leva muito o executivo com caneta na mão para o campo. O que eu levei de CEO de empresa aqui no Brasil a visitar cooperativas de catadores e botar todos os produtos do portfólio deles na mesa dos cooperados e falar assim, cooperados, o que recicla e o que não recicla? E o presidente sai de lá com um item, de 200 itens, um item reciclável, o resto não. O cara sai, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo? E eu falo assim, o CEO não é um psicopata do clima, obviamente que não, ele não está lá tomando decisão para acabar com o planeta. Só que ele não tem informação.
Bacana. Felipe, quando uma startup, no olhar de vocês, ela tem maturidade para receber investimentos? Essa é uma boa pergunta, porque, na verdade, acho que tem startups em vários níveis, né? E isso obviamente, muda bastante. Mas até só fazendo um pouquinho a conexão, né? Assim, o Brasil, diferente dos Estados Unidos, né? Onde o investimento é um lugar muito mais disseminado, as pessoas são mais acostumadas a investir em fundos que investem em startups, em venture capital ou um private equity, em fundos que fazem esse trabalho. Aqui no Brasil é algo recente, né? Então, assim, o acesso da startup, das empresas ao mercado de capitais é algo que tem acontecido recentemente, né? Apesar de a gente já ter fundos antigos que fazem isso há muito pouco, mas era muito nichado, né? Eram poucos bolsos, né? Como a gente fala aqui, que as startups podiam acessar. A gente viveu um boom de liquidez no mundo, com os juros baixos, inclusive no Brasil, né? Ali durante a pandemia, e isso fez com que as empresas valessem muito dinheiro e tivesse muito dinheiro disponível, né? E isso fomentou muito essa cadeia de uma forma geral. Hoje em dia, esse cenário ele é completamente diferente. Claro que a gente está vivendo, não só no Brasil, aqui um juro alto, onde inibe um pouco o investimento em ativos com maior risco, né? Que é uma startup, por exemplo, mas também no mundo, né? O mundo inteiro hoje tem o juro mais alto, e isso faz com que, obviamente, as pessoas fiquem mais avessas a tomar risco, sendo que pode assim, tem um risco maior, crédito mais caro, enfim, acho que tem um cenário um pouquinho mais hostil nos últimos 2 anos aí para esse cenário do que já teve no passado. E quando o investidor olha para uma startup, quando ele vai olhar para uma empresa para ele investir, ele é muito mais cauteloso, né? No passado, o crescimento era algo que era número 1, 2 e 3 da lista de prioridades, era crescimento, mercado, market share, era isso que se olhava, não importando o lucro, muitas vezes realmente nem sabiam muito bem como construir lucro, mas era o que importava naquele tempo. Hoje, muito diferente disso, né? Hoje, todo mundo que investe, todos os fundos têm olhado muito mais para a empresa, se ela obviamente vai crescer, se ela tem uma capacidade disso, mas se ela tem capacidade também de crescer organicamente, gerando lucro ou minimamente, né, crescendo num break-even, ou o break-even está logo ali dobrando a esquina. Hoje, quando a gente olha essa pluralidade, crescimento dos fundos de investimentos que fazem esse tipo de investimento, também fez um educacional muito importante nas empresas. As empresas hoje elas nascem muito mais preparadas para ser investidas do que acontecia no passado. No passado, o cara ali abria a empresa, né? Muitas vezes a gente estava falando aqui, até do outro painel aqui, né? Falaram tem que pensar num problema, solução num problema. O Brasil é um país onde, obviamente, é um país empreendedor, né? A gente é um país empreendedor, mas muitas vezes o problema que a gente está resolvendo é o nosso problema financeiro, né? Assim, ao empreender. E aí, aos poucos, a gente vai solucionando isso e aí vai enxergando o que a gente realmente tem vocação, onde é que está o nosso propósito, o que a gente quer ser ali na frente. É natural uma empresa nascer desorganizada, nascer sem minimamente uma estrutura financeira. Uma coisa que vai acontecer ao longo do tempo, não é o que importa no início, né? No início, o importante é tu ter uma ideia, escalar ela, né, colocar força, testar, ver se funciona, se não funciona, volta atrás. Então, os fundos, obviamente, eles vão olhar para a ideia, para tudo isso, para a questão de organização financeira, mas muito mais para as pessoas, né? Quem está ali tem capacidade de continuar escalando. Então, assim, o mercado financeiro, obviamente, ele olha assim, uma série de fatores, né? Mas, no final das contas, o que importa é o que faz e quem são as pessoas por trás. Eu brinco que uma startup boa crescendo tem que ser bagunçada, né? Assim, ela não pode ser organizada. Se ela for organizada, não vai crescer tanto quanto poderia. E, obviamente, que esse balanço entre organização, governança, rentabilidade e crescimento é o grande desafio, né? Quem consegue equilibrar esses pratinhos todos aqui realmente faz um negócio muito diferente no mercado. Eu vejo do lado de governança, principalmente, algo a ir sendo construído à medida que o negócio vai escalando, né? Assim, não tem por que se preocupar com isso no início. Hoje em dia, as empresas, a gente, assim, falaram aqui, né, do MVP, né? Assim, enfim, hoje tu tem que testar muito o teu modelo de negócio, testar o que tu faz e ver se ele vai dar certo ou não.
Porque, pô, tu faz um planejamento, tem uma ideia grande e coloca um esforço grande ali, se aquilo ali der errado, muitas vezes o pouco dinheiro que tu tem lá no início do teu negócio foi todo naquela tentativa ali. Então, hoje em dia, é muito mais pouco investimento, testa, se funcionar a escala, né? E aí, à medida que vai fazendo isso, tu vai trazendo junto a governança ali, né? E rentabilidade, na verdade, é consequência de tu ter um bom produto, uma boa ideia e trabalhar muito, né? E duas grandes tendências vão mudar o trabalho até 2030. Uma, obviamente, não tem como falar que é o AI, que eu acredito que é o tema do próximo cenário, não precisa nem falar sobre isso. E outra é a transformação verde dos negócios. E aí um ponto que eu quero trazer aqui, depois esse reporte está disponível, depois eu mando o link também, que 40% das nossas habilidades atuais não servirão para nada até 2030. Ou seja, a gente vai passar por um processo de retreinamento dos nossos trabalhadores muito grande nos próximos 5 anos. Isso também é uma grande oportunidade, porque vão exigir conhecimento e sustentabilidade, obviamente conhecimento em digital, não precisa nem falar, do AI, da vida e tal, mas vai exigir coisas que a gente hoje não sabe fazer, dos executivos atuais. Então, acho que é uma grande oportunidade que está surgindo para startups que têm essa pegada. Fernando Salles, sou sócio aqui do clube também. A minha pergunta é muito em relação ao ciclo da startup, da empresa. Quando vocês começam uma empresa, pode ser sozinho, pode ser com um sócio, falam muito de escolher os sócios que vão começar, né? E que não é uma decisão fácil. Acho que essa é uma decisão inicial já muito difícil de montar um negócio e pode tudo dar certo ou tudo dar errado. Eu queria que vocês comentassem um pouquinho disso e também o próximo estágio. Pô, a empresa cresceu, tem 100, 200, 500, 1.000 funcionários. Como que vocês lidam com o desafio de crescer com a mesma cultura, vontade de dar certo que vocês tinham no começo da empresa? Escolher o sócio não é uma coisa fácil, né? É o segundo casamento que você tem na sua vida, no fundo. O meu processo de escolher meu sócio, somos só 2, foi uma coisa meio engraçada, que eu estava 2 ou 3 anos falando dessa ideia que eu tive para a empresa, mas eu não sabia como executar, porque eu não era do mercado financeiro, eu não sabia nem por onde começar. E aí, um dia, um amigo meu virou e falou, sabia que eu estava num bar ontem, tem um cara falando da mesma ideia que você tem, e ele não sabe como executar, porque ele é gringo, ele não sabe como atuar no Brasil? E aí foi isso, assim, foi esse clique que a gente foi, acho, unidos por essa ideia. A gente sentou e conversou horas, a gente até fez uma lista, que acho que é da New York Times, que é quando você quer escolher um sócio lá, que acho que são 150 perguntas, que vocês sentam na sala, demora umas 3, 4 horas para passar por tudo, e vocês discutem isso. Então, se tem uma reunião muito importante, mas um membro da sua família acabou de ser internado, o que você vai fazer? Para já no começo você saber que essa pessoa atua assim, esses são os valores delas, e que as decisões da empresa vão ser tomadas de certa forma. Quem que é o CEO, quem que não é uma decisão muito importante. Nós 2 vamos votar, um pode tomar sozinho, então acho que é muito importante ter esse jogo muito transparente. Acho que isso nos ajudou muito a nunca realmente ter briga, assim, a gente discorda, mas é natural discordar, conversar, e acho que nos torna uma dupla mais forte. Então, tem esse lado que acho que foi uma escolha muito boa até agora. Temos 5 anos, estamos indo muito bem. Quando você começa em 2, né, você e seu sócio, é uma cultura muito diferente de quando você começa a trazer um pessoal que é assalariado, né? Eles não têm essa mesma visão de empreendedor. E dos 7 aos 10, aos 40, a gente sentiu muito essa diferença também. Então, desde o início, a gente criou um deck de cultura. A gente se inspirou bastante na cultura do Netflix no começo, que a gente achou uma cultura interessante, mas aos poucos a gente foi mudando. E ano a ano a gente revisita ela, porque cultura é uma coisa viva, ela muda aos poucos. E como empreendedor, cabe a você decidir quem você quer e não quer dentro da empresa também. Então, eu diria que dos 1 aos 50 tem funcionado muito bem isso, de sentar, dar feedbacks e alinhar todo mundo muito bem. E a real é que, quando você começa, várias provas são colocadas no meio do caminho, assim, sabe? De que não adianta também, se você está todo dia de bem, você não tem discussão, você também não está fazendo o seu trabalho. Então, na hora que você começa a entender essas coisas, você começa a aprender como é que o outro trabalha, dá o espaço para o outro trabalhar, o outro dá espaço para você trabalhar, entender onde se complementa. É um exercício exige bastante dedicação. Tem um outro sócio também, que é o investidor, que esse é um cara que, às vezes, na hora de escolher, eu não sei se todo mundo toma o mesmo cuidado, assim, mas a verdade é que você vai conviver com esse investidor durante um bom tempo. Se tudo der certo, você vai conviver com ele durante um bom tempo. E, às vezes, quando você vai escolher um investidor, você escolhe a placa, você escolhe os termos, você escolhe... Mas é muito importante você escolher o cara que está lá do outro lado, né? A pessoa que está lá do outro lado do papel, porque o convívio também é intenso com essa pessoa, sabe? Assim, acho que é difícil escolher sócio, porque às vezes a ideia nasce assim, né? Conheci uma pessoa no bar e que tem a ver comigo e, pum, virei sócio no dia seguinte. Ok, aconteceu.
não tem tempo, às vezes, para escolher. O que é importante pós isso é definir papel claro de cada um. Uma coisa é ser sócio, né? Tenho 50 cada um, tal. Outra coisa é o dia a dia da empresa, o que cada um faz. Qual é o meu papel dentro da empresa? É esse, o seu é esse. Então, vamos respeitar as atividades, respeitar até onde você vai, até onde eu chego, que aí começa a ter um pouco de respeito na execução e não misturar a sociedade com a execução. E sobre cultura, para mim é isso. Tem a frase, né, clássica que a cultura come sua estratégia no café da manhã, e come mesmo. Por mais que você não está olhando para essa cultura, ela já existe, ela está lá, por mais que você não perceba. E é fundamental para o dono da empresa ter muita atenção sobre isso, porque é como você está tocando o seu negócio. Toda empresa tem uma cultura, né? Assim, a gente pode não saber qual ela é, mas toda empresa tem uma cultura, tudo tem uma cultura, né? Assim, tem um modo que acontece as coisas. Até essa frase está na parede lá da empresa, né? A cultura come estratégia no café da manhã. E para nós, a forma como a gente olha para a cultura talvez seja a coisa mais importante da empresa. Nós temos quase 500 pessoas na empresa hoje, né? Mas já tivemos 50, já tivemos 100 e vai ficando cada vez realmente mais difícil. Mas hoje eu, como fundador, eu me dedico justamente ao RH, né? Toco a vertical de gente, que é para ficar justamente mais aderido a isso e tentando fazer com que a cultura permeie, né, da melhor forma possível toda a estrutura. Mas a cultura para nós é aquilo que as pessoas fazem quando não tem ninguém olhando, né? Assim, essa é a cultura da empresa. Quando tu está ali perto, o que estão fazendo não interessa, mas quando não tem ninguém olhando, o que as pessoas fazem, essa é a cultura realmente da tua empresa. E isso é sem dúvida nenhuma o que define para onde uma empresa vai, qual é a cultura que ela tem. Meu nome é Alberto Melo, eu sou sócio também aqui do Paulistano. A minha pergunta é a seguinte: as startups, fato que são grandes revolucionárias em relação a ideias, tá? Tanto que elas são precoces e saem dali as grandes ideias para grandes negócios. Então, várias empresas esperam dar certo as startups para comprá-las. A minha pergunta é: como identificar empresas para comprar? Startups, especificamente. Talvez para o Felipe. Pessoas. A coisa mais... Assim, uma ideia ruim com pessoas boas pode virar uma ideia boa em algum momento, pode fazer funcionar. Agora, uma ideia boa com pessoas ruins, com certeza, em algum momento vai ficar ruim. A ideia tem que ser uma ideia que ela realmente atenda e atinja um grande número de pessoas. Ela tem que ter uma capacidade de escala grande, porque senão é muito difícil de uma startup dar crédito para empresa pequena que não tem acesso a crédito. Essa é uma ideia maravilhosa, né? Hoje, no Brasil, ainda mais agora, com o Jura 15 e o banco restringindo crédito, né? Então, assim, tem um negócio que tu navega muito bem. Então, acho que é um pouco disso. Tem que olhar as pessoas, obviamente, são pessoas obstinadas e apaixonadas por aquilo ali, e, além disso, né, se a ideia ela tem uma capacidade escalável ou não, né? Obrigado. Agora nós vamos para o próximo painel.